Irmãos, nós vamos, a nossa classe aqui, continuar o assunto que tem sido tratado com vocês aqui. Eu confesso para vocês que eu quase suspendi o assunto de hoje para tratar de um outro assunto com vocês, que a igreja precisa de orientação. Mas eu ainda estou me preparando um pouco mais para tratar desse assunto com vocês, que é o momento em que a nossa nação está vivendo, essa crise polarizada que está entre os poderes constituídos na nossa nação. É tempo que os pastores têm que orientar os seus membros para saberem as posições que devem tomar ou trazer mais convicção. Então, talvez, quem sabe, no domingo que vem, a gente possa falar, à luz das Escrituras, qual deve ser a nossa atitude como cristão diante da crise política que está instalada. Tá, obrigado. Eu penso que nós devemos ter base bíblica sólida para saber como falar, como se posicionar nesse momento. É um momento de crise que nós estamos atravessando na nossa nação. É um tempo que já está instalado, mas semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, a gente pode tratar, segundo o que a Bíblia nos orienta, de como nós devemos viver nesse mundo como cidadãos ainda desta terra. A nossa pátria está nos céus, mas ainda somos cidadãos aqui dessa terra. Então, como cidadãos, nós sentimos os efeitos daquilo que acontece nesta terra. Então, semana que vem, ore por nós nesse sentido. Mas quem sabe, no decorrer do assunto que nós vamos tratar hoje, eu possa falar algumas coisas, porque muitos já me perguntaram, falaram, pastor, qual é a posição do senhor sobre a palavra do tal pastor que se diz um grande líder na nossa nação e que foi vazado aí? De repente, no andar da carruagem aqui do estudo, a gente pode responder, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 32. Estamos caminhando para o final, meus irmãos. Faltam 10 capítulos. Eu confesso para vocês que eu fiquei tentado de fazer uma exposição de 3 capítulos aqui. 32, 33 e 34. Porque o assunto está interligados aqui. Mas eu não estou com pressa de encerrar este assunto aqui com vocês. Então, eu vou ver com vocês aqui o capítulo 32 e, se o tempo permitir, a gente entra um pouquinho no capítulo 33. Mas eu quero ter calma com vocês aqui sobre o assunto que será tratado. Hoje, a nossa escola dominical também está sendo transmitida. Talvez alguns irmãos que não puderam vir, como a nossa querida irmã Efigênia, pode ter aí a oportunidade de acompanhar o assunto hoje, participar mesmo à distância. De repente, alguém que está participando, vai surgir alguma dúvida, se quiser, talvez em tempo real, mandar as perguntas. Nós temos os nossos irmãos da mídia aí que podem nos auxiliar nisso e, se der, podemos responder. Então vamos lá. Jó, capítulo 32. Hoje nós vamos ver o discurso de Eliú. Meus irmãos, não me pergunte quem é Eliú. Só sei que a Bíblia apresenta essa pessoa. Não há muitos detalhes de quem é essa pessoa. Então, como a Bíblia apresenta, nós vamos falar dessa pessoa. Eu não vou me ater muito na identificação da pessoa. Nós vamos ver o que o Senhor Deus permitiu entrar no seu livro santo, estas palavras que podem nos ajudar em algumas coisas. Vocês sabem que nós acabamos de encerrar uma série de monólogo de Jó. Do capítulo 26 ao capítulo 31, nós vimos aqui um monólogo, só Jó falando. Diferente dos outros assuntos anteriores, quando Jó respondia os amigos. A partir do capítulo 26 até o 31, é só Jó falando. Semana passada nós vimos aqui essa exposição da vida de Jó. Que coisa triste, o que ele pensa, a visão de mundo dele. Isso são palavras de Jó. O sentimento que ele tem de tudo que ele está sofrendo. E o que é que ele fala com Deus. Porque ele sabe que a vida dele é dirigida por um ser transcendente, mas também um ser bem de perto, bem imanente. É um Deus conosco. E ele não poupa as palavras para falar a Deus daquilo que ele sente.
Agora nós vamos ver um outro monólogo, Eliú, capítulo 32 até o capítulo 37, só Eliú vai falar, mais ninguém. Fica até uma coisa assim meio cansativa, a gente fala, Senhor Deus, por que o Senhor permitiu esse homem falar desta maneira, que a gente nem sabe quem ele é, pouco a Bíblia fala dele, mas tem um grande propósito, meus irmãos. Se foi registrado para o nosso ensino, foi escrito. E depois do capítulo 38, até o finalzinho, nós vamos ver aí Deus falando. O que nos assusta é que Eliú vai falar mais do que Deus no livro. Mas quando o Senhor Deus fala, não precisa falar muitas coisas. Então, vamos iniciar hoje esse discurso deste homem aí, tá bom? É um discurso de um homem que está com, não sei se eu uso a palavra raiva. Quem está irado está com raiva? Né? Existe uma ira santa, não existe? A ira santa é a ira de Deus, mas a ira do homem geralmente é uma ira que não produz a justiça de Deus. Então nós vamos ouvir aqui um homem falando com o coração cheio de ira. Por que é que eu já quero falar isso logo de início? Porque tem muitos estudiosos que dizem que o que ele faz, Bildade, Zofar, falaram, eles se equivocaram, porque Deus não se agradou das palavras dele, está lá no finalzinho do livro, Jó 42, 7. Mas Deus não fala nada de Eliú. Então dá-se a entender que o que Eliú falou, nós vamos ver aqui, Deus agradou, foram palavras boas, palavras de Deus. Não é bem assim não, mesmo. Nós vamos para frente aqui tentar descobrir, tá bom? E nós vamos tentar ver quem é essa pessoa, por que essa pessoa fala desta maneira no livro de Jó, que possivelmente foi Jó que escreveu o livro. Então, com calma, vamos lá, meus irmãos. Então, as perguntas interpretativas. Eu não vou escrever aqui de novo, porque vocês sabem quais são. Quem está falando? A resposta já está aí. Eliú, tá bom? É ele que vai falar. O que é que ele fala? Eliú vai responder os três amigos e Jó. Ele está insatisfeito com as palavras dos três amigos de Jó e com as palavras de próprio Jó. Então, o que ele fala é isso. É uma resposta que ele dá. Por quê? Meus irmãos, porque na visão de Eliú, ninguém conseguiu convencer nada. Foram palavras ditas sem valor na visão dele. Nem os amigos, as palavras foram convincentes, e nem as palavras de Jó foram convincentes. Agora ele vai falar, e aí então ele vai dizer, agora o que eu vou falar é convincente. Então vamos ver se são palavras convincentes mesmo, tá bom? São palavras de um coração irado, então são palavras, não palavras doces que vai sair, tá bom, meus irmãos? Porque quem é casado aqui sabe disso. Você ouviu uma palavra de uma pessoa que está com raiva? Tem algum casal aqui que já ficou com raiva e já discutiu? Em casa? Não, né? Todo mundo aqui é santo. E você sabe quais são as palavras que saem, né? A gente até depois fala, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? É melhor não falar, é melhor segurar. Então, são críticas pesadas que Eliú vai fazer aqui contra Jó. É um discurso muito duro, apesar que Jó já ouviu muitos discursos duros, mas aqui vai vir mais um. Então vamos lá, eu vou ler o versículo de 1 a 5, que aqui nós temos o narrador fazendo uma explicação, é uma apresentação que ele faz. Acompanhe comigo os versículos de 1 a 5, por gentileza, de Jó 32. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens,
a sua ira se acendeu. Então nós temos aqui uma explicação do narrador, dizendo por que é que Eliú vai falar. Ele vai falar porque ele não viu nada de bom nas palavras dos três amigos, e também Jó estava, na visão de Eliú, se colocando numa posição melhor do que Deus, ou mais justo do que Deus, e o coração dele se encheu de ira, e ele vai falar. Mas no versículo 1, meus irmãos, volta aí por gentileza. Nós temos aqui esta apresentação, que é assustador na visão deste rapaz chamado Eliú. É um jovem, né? Eliú é um jovem. Diz aí, cessaram aqueles três homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. No finalzinho da frase aí, se ter justo, né, aos seus próprios olhos. No decorrer das palavras de Jó, me parece que esse Eliú o tempo todo estava lá na casa de Jó. E ele acompanhava aqueles três amigos de Jó, né, que Elifaz, Zofar e Bildade. E esse Eliú parecia que ia também lá para visitar Jó. Só que ele, na visita, ele não falava nada, ele só ficava observando. E ele ouvia as palavras de Jó e guardava no coração. Agora ele lança isso. O narrador diz que ele vai responder os amigos, porque por ele ter por justo aos seus próprios olhos. Jó, capítulo 6, não sei se vocês lembram, nós já passamos aqui, só para relembrar vocês. Capítulo 6, versículo 28 e 29. Pessoal da mídia aí, depois podia ligar para nós aqui essa televisão, por gentileza. Jó capítulo 6, versículo 28. Obrigado, Robson. Diz assim, vocês devem lembrar quem passou por aqui nesse capítulo. Isso aqui são palavras do próprio Jó. Diante de Deus, ele tem queixas duras, mas eles quase que auto se justifica. Aí o versículo 28 diz assim, agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Versículo 29, tornai a julgar, vos peço, muito bem, obrigado, Robson, e não haja iniquidade, tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Prestaram atenção? Então, possivelmente Eliú ficou sabendo disso e falou assim, Jó, quem é você? Porque Eliú não ouviu o que Deus falou para Satanás. Viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Falando da integridade de Jó. E Jó vai falar disso. O estudo de semana passada foi uma defesa da integridade de Jó. Ainda no capítulo de número 27, olha aí comigo, 27, 6. São palavras de Jó. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Eliú ouviu isso da boca de Jó. Espera lá, sua consciência não te acusa, Jó? Quem é você, Jó? Você se considera mais justo do que Deus? Isso estava na mente de Eliú. Mas ainda tem mais. No capítulo 31, foi o que nós vimos semana passada, no versículo 6, Jó havia dito o seguinte: pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Agora ele chama Deus para fazer o juízo de valor, para comprovar que ele é íntegro. Eliú ouvindo tudo isso, eu só estou contextualizando para você entender por que Eliú vai falar dessa maneira. No capítulo 33, versículo 8 e 9, são palavras de Eliú, né? Olha só, pode chegar lá depois. 33, versículo 8 e 9. Eliú falando, na verdade falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Prestaram atenção? Então, Eliú possivelmente estava próximo quando Jó começou a falar. Versículo 9. O que Jó falava? Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Então isso é que Eliú chegou à conclusão. Ó, Jó,
pelo que você disse aí, Jó, você é um santo na terra, você é um imaculado, você é tão justo que você quer ser mais justo do que o próprio Deus. Então, só situar para vocês aqui essa questão. Volta lá para o versículo de número 2, de Jó 32. Jó 32, 2. Então, se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. E aí o versículo 3, também, olha aí comigo. A sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Deixa eu só pegar um detalhe aqui, meus irmãos, eu quero aproveitar essa parte. Ira, porque muitos acreditam que Eliú falou verdade. Nós vamos ver aqui, ele vai falar muita verdade, mas um homem com o coração cheio de ira. E o que é que produz na boca de um homem que está com o coração cheio de ira? O que é que a Bíblia diz sobre essa questão da ira, meus irmãos? O cuidado que nós devemos ter, não aprender com Eliú, porque nós sabemos o que é que a ira pode provocar. A ira te leva a falar palavras de baixo calão, palavras chulas no privado. Isso depois pode vir à tona para revelar o teu caráter. Olha comigo aí o Salmo 37, versículo 8, por gentileza. Salmo 37, 8. O salmista diz: deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmo 37, 8. Então nós temos uma recomendação de que deixe a ira para lá, não deixe isso entrar no teu coração. Ainda no Salmo 4, versículo 4, Davi registrou o seguinte, e olha que Davi tinha motivo para ficar irado: irai-vos e não pequeis. Davi, como é que eu vou irar e não pecar? E ele diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Porque tem hora que a raiva é tanta que a gente tem que ir para o travesseiro mesmo e chorar lá e ficar quieto e tentar acalmar o coração lá, porque senão você peca. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios 15, 1. Tão conhecido este texto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É por isso que você sempre vai ver que se diz líder religioso na nossa nação, que as palavras dele são palavras duras, de um coração aparentemente cheio de ira. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Provérbios capítulo, ainda aí no versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Será que é isso? Eu sempre coloco aqui, não, pula, não é isso não. É capítulo 22, versículos 24 e 25. Isso, agora o 24. Isso aí. Não te associes com o iracundo. Quem é o iracundo? É quem está com o coração cheio de ira. Nem andes com o homem colérico, um homem que é dominado por um temperamento descontrolado. Versículo 25. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Isso são aconselhamentos do sábio para o seu filho. Ainda em Provérbios 29, 11. Deixa eu aproveitar esses textos aqui, é propício. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Então, eu não posso dizer que Eliú é um homem sábio, porque eu tenho uma informação no livro de um outro homem sábio, que diz que nós devemos reprimir esse sentimento muitas vezes, engolir sapo seco. Você já ouviu esse ditado aí? Porque o insensato é que diz: não, pastor, me desculpe, eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu vou morrer. Eu sou assim, pastor, eu explodo logo. Ok,
Depois venha ver a explosão que você causou e tenta resolver o problema. Olha o que diz aí, Provérbio 29, 11. Ainda em Provérbio 29, agora o versículo 22. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. São palavras do sábio, Salomão, meus irmãos. Ainda as palavras de Salomão, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Meus irmãos, quem são os insensatos? Diz o insensato no seu coração, o quê? Não há Deus. O insensato é aquele que não leva Deus em consideração. Ele não está interessado em ser orientado por aquilo que Deus diz. É o coração dele, ele vai falar. É a intimidade dele, é a privacidade dele. Esse daí é o insensato. Pois bem, nós poderíamos ir para o Novo Testamento, né? Que você deve estar falando assim, pastor, o senhor está citando só texto do Antigo Testamento. Então alguns do Novo Testamento. Romanos 12, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não, é versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dá lugar à ira para quem? Isso, para Deus. Porque a ira de Deus é santa, a ira do homem não. Vocês lembram quando o Senhor Jesus chegou lá no templo, irado, pegou o azorrague, meteu o pé naquilo tudo, chicotado em todo mundo? Estava irado, mas uma ira santa. Agora, Moisés, quando desce do monte com as tábuas da lei, e vê aquela adoração lá, o bezerro de ouro, ele ficou irado, e o que é que ele fez? Quebrou as tábuas, porque era de um coração pecador. A ira de Moisés foi uma ira pecaminosa, a ira de Jesus não foi uma ira pecaminosa, uma ira santa. Então, Paulo dizendo, olha, não vingues a vós mesmos, mas dai lugar a Deus, a ira. Por quê? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Deus. Então você pode até ficar irado, mas não peques. Então, pastor, como eu vou ficar irado e não pecar? É dar lugar para Deus irar no teu lugar. Fala, Senhor, o Senhor está vendo a afronta, Senhor. O Senhor está contemplando o que está acontecendo. Porque se deixar comigo, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Mas eu vou dar lugar para o Senhor agir. Porque eu sei quem é o Senhor. O Senhor é um Deus que vinga. Eu não posso vingar. Eu tenho que amar o miserável pecador. O inimigo até, se for o caso. Então, são palavras de Paulo. Mas ainda, Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 8. Estou fazendo esse apanhado aqui para a gente entrar nas palavras de Eliú, tá bom? Depois vocês vão nem querer mais ouvir o que Eliú está falando. Capítulo 3, versículo 8 de Colossenses. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí ele dá um catálogo, a primeira da lista. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem linguagem obscena do vosso falar. Ele está falando para a igreja. Eu sei o que está na boca de vocês. Todos vocês são gente de boca suja. Lembra de Isaías? Mas nós temos Deus que purifica os nossos lábios. Se você tem a boca suja, é porque significa que a tua boca ainda não foi purificada. Então você despoje disso. Porque tem hora, meus irmãos, que a ira faz a gente falar bobagem. Quem aqui nunca falou um palavrão? Alguém que já ficou irado alguma vez e desceu das tamancas? Alguma irmã? E às vezes quando você vê, saltou as palavras. Eu sei disso, meu. Mas isso não pode ser recorrente. Isso não pode ser o seu estilo de vida, de conversa com quem quer que seja. Aqui é colar, a gente vai escorregar. Eu conheço o meu temperamento, tem hora que eu tenho que... Boquinha, cuidado com o que fala. De vez em quando a Sueli me corrige. A Sueli é minha esposa que está aqui. Vai lavar essa boca com sabão. Tá certo, é isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado, porque olha aí,
Eu tenho uma palavra da parte de Deus que eu tenho que despojar disso tudo. Então, só que às vezes eu vou falando no privado, falando, ninguém está vendo. Mas uma hora, meus irmãos, isso vem à tona para revelar o meu caráter, ou o que está no meu coração. Então, cuidado com a linguagem obscena do vosso. A gente tem que descobrir o que é linguagem obscena, né? Ok. Efésios capítulo 4, 29. Rapidinho. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Perceberam, meus irmãos? Isso é recomendação bíblica para aquele que se diz crente, e especialmente para a liderança, porque o pecado do líder é pecado maior, porque influencia muito mais pessoas. Então o líder tem que apanhar mais do que o membro comum, não tenham dúvida disso. E líder não tem que ficar se defendendo das palavras torpes que proferem, tem que assumir a culpa e dizer, errei. A questão é, até reconhece, não, eu errei, mas quem é que não erra? Porque eu vi um vídeo de um líder religioso da nossa nação aí, que fez um vídeo se desculpando, mas ele disse assim, mas quem não tem pecado que atire a primeira. A gente não gosta de entrar nesse porra. Poderia responder para ele, meu irmão, vai e não peques mais, porque está no mesmo texto que você citou. O Senhor Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher. É só ir e não pecar mais. Então lava essa sua boca da próxima vez. Pronto, é só isso. Ainda em Efésios aí, capítulo 4, versículo 26, o servo diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo de número 33 desse mesmo versículo, 31, diz assim, longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ah, meus irmãos, eu poderia ficar aqui escorrendo um monte de texto sobre você não querer falar com o coração cheio de ira. E é o que nós vamos ver, o que Eliú está fazendo. Ele ficou irado com os 3 amigos, ele ficou irado com Jó, e ele não vai poupar as palavras, ele vai dizer, eu quero falar, eu vou falar com este coração cheio de amargura, irado. Um último texto, meus irmãos, por gentileza, Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Esse é bem conhecido, né? Tiago 1, 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Dito isto, meus irmãos, vamos para o nosso texto. Jó capítulo 32, versículos 3, 4 e 5. Eu já li para vocês aqui, mas repetindo lá. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Versículo 4. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele, os que estava falando. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Pronto. É o que nós vamos ver aqui para frente, meus irmãos. Para mim, tudo que Eliú vai falar já está comprometido. Mas entrou no livro. É aquilo que eu disse para vocês. Meus irmãos, serão 32, 3, 4, 5, 6, 7. São quase 6 capítulos da palavra desse homem, com o coração cheio de ira. A gente faz a pergunta, Senhor Deus, qual o objetivo, qual a finalidade de deixar registradas essas palavras desse homem num livro que é para a gente ler? Eu não sei quantos de vocês já leram essas palavras de Eliú e prestaram atenção. O que é que nós podemos aprender aqui? Eu penso que aqui nós podemos nos identificar com Eliú.
Aliás, essa semana aí, áudios revelaram os Eliús que andam por aí dentro da igreja. Vamos lá, versículo 6. Aqui, meus irmãos, agora vai entrar o discurso. Primeiro nós vimos a explicação. O discurso tem 4 partes. Do versículo 6 até o versículo 33 do capítulo 33 é o primeiro discurso de Eliú. Depois vai vir o segundo discurso, capítulo 34. Segundo discurso, capítulo 35. E o quarto discurso, capítulo 36 e 37. Vai falar demais esse rapaz. E não se engane. Você vai ouvir palavra aqui, você vai dizer, isso é de Deus. Está certíssimo, Eliú. Mas lembre-se que Eliú está com o coração cheio de quê? De ira. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. Das duas, uma. Ou esse Eliú é um homem, ou esse Eliú é alguém espiritual. E aí você já vai coçar a cabeça. Ih, pastor, e agora? Qual é a visão do Senhor? Vamos estudar primeiro para depois a gente chegar na conclusão. Tá bom? Vamos lá, versículo 6. Disse Eliú, filho de Baraquel Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Olha que coerência desse rapaz. Seja ele quem for, ele ouviu os 3 falarem e não se meteu na conversa. Você conhece criança? Que quando os pais estão conversando com alguém, a criança quer se meter na conversa e fica falando, você tem que falar, menino, cala a boca aí, deixa eu conversar aqui, não se mete nessa conversa. Eliú, um jovem, olhando os mais velhos falarem, ele ficou só observando. Talvez aplicando aquilo que Tiago disse, esteja pronto para ouvir. Tardio no falar, até aí ele foi bem. Mas o tardio para irar, talvez ele já está virado, né? Aí ficou mais irado ainda tarde. E ele diz aí, eu sou de menos idade. Vocês devem lembrar que quando foi instituída a lei dentro da nação de Israel, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32, olha a orientação para a nação de Israel. Levítico 19, 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O texto está dizendo, vocês mais novos, vocês têm que saberem respeitar os mais velhos. E as cãs aqui é os de cabeça branca, gente que tem uma vivência a mais, gente que tem uma experiência a mais. Não estou dizendo que todos os de mais idade são mais sábios do que os novos, os jovens. Isso não é verdade. Eliú vai falar isso daqui. Mas a regra geral é você saber respeitar o de mais idade. A pior coisa que tem é jovem que não respeita os mais velhos. Filho que não sabe respeitar os pais, alunos que não sabem respeitar os professores na sala de aula, cidadão civil que não respeita a autoridade constituída, a polícia que está investido de uma autoridade, que enfrenta, e por aí vai. Então, Eliú sabia disso. Eu sou de menos idade, eu tenho que esperar os mais velhos falar. Volta lá para Jó 32, versículo 7. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. 8. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Olha o que esse rapaz vai dizer, que o ser humano é uma criatura, foi Deus que criou nele, soprou o fôlego de vida, e é esse que soprou o fôlego de vida que dá sabedoria para o homem. E é verdade, é Deus que coloca o Espírito no homem e faz ele ser sábio. Vocês devem lembrar de Salomão em Eclesiastes, versículo 26, capítulo 2, versículo 26. Está dito assim, Eclesiastes 2, 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem
que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás dos ventos. Mas o sábio está dizendo, é Deus que dá. Ainda, Provérbios, capítulo 2, versículo 6, olha o que Salomão diz. Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Meus irmãos, quem está falando isso daqui é Salomão. Vocês conhecem a história de Salomão? Quem foi Salomão? Filho de Davi, aquele a quem orou ao Senhor pedindo entendimento para governar a nação, porque era uma responsabilidade muito grande. E o Senhor Deus se agradou tanto daquela oração de Salomão, que concedeu ele sabedoria, meus irmãos, inigualável. Por gentileza, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 12, sei que você conhece aí, mas deixa eu te lembrar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 12. Sim, meu caro? Não. Peraí, deixa eu pensar antes de responder rapidamente. A pergunta que o Robson fez, se essa sabedoria aqui é proveniente da graça comum. Eu vou responder com sim e não, Robson. Sim, porque é Deus que dá sabedoria ao homem. Não, porque existe uma sabedoria específica, com um propósito bem claro. Então, ela é graça comum a todos os homens, e é uma graça restrita, porque existe uma sabedoria que está oculta somente em Cristo, e nesse sentido não é graça comum, é graça especial. Entendeu, Robson? Mas olha aí o que está dito aí. É isso mesmo? É isso aí. É o Senhor Deus falando para Salomão: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Espera aí, Senhor Deus, o Senhor está dando uma sabedoria e uma inteligência para Salomão, que antes dele não houve gente igual. E Jó? Não, nem Jó. E depois? Não vai ter ninguém. Claro, coloca entre aspas aí o Senhor Jesus, tá bom? O homem que nele reside todo o saber de Deus. Mas tirando isso, Salomão, mais ninguém. No capítulo 4, versículo 29 e 30, olha o que o texto nos informa. Deus também deu a Salomão sabedoria grandíssima, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, na sua época, não tinha ninguém semelhante a ele. Vocês lembram dessas palavras que foi dita a Jó? Na época de Jó, não havia homem semelhante a ele. Agora nós estamos ouvindo de Deus que Salomão não havia ninguém semelhante a ele no Oriente. Um homem de um conhecimento. Vocês lembram que a rainha de Sabá ouviu da sabedoria dele, e a rainha de Sabá era uma mulher muito inteligente. Depois você estuda a biografia dessa mulher, se você puder. Que mulher extraordinária. Ela vai lá para conversar com Salomão, e com perguntas na manga. E quando ela faz as perguntas para Salomão fala: isso aí? Responde assim de uma maneira que ela ficou encantada com a sabedoria daquele homem. Então, sabedoria que vem da parte de Deus. Tudo porque Salomão pediu. Ele fez uma oração. Vocês perceberam, meus irmãos, o grande privilégio da oração? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vocês devem lembrar desse texto. Tiago diz assim: meus irmãos, orem. A oração é uma bênção, muito pode. A oração de um justo, não é? Olha só, Tiago 1,5, que ele diz. Carta do nosso irmão Tiago. Tiago não era um apóstolo. Isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Lhes impropera é jogar na cara, e ser-lhe-á concedida. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Tiago vai dizer, peça com fé, não fica duvidando não. Pois bem, meus irmãos, vamos lá, voltando para Jó 32, versículo 8. Então você agora está entendendo o que Eliú está falando. Eliú diz assim, na verdade, há um espírito no homem, e o tempo já foi? E o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Eu estou confiando nesse relógio aqui, mas isso aqui está me enganando, rapaz. Tá certo? Ok. Vamos lá, deixa eu ir até aqui o versículo de número... Deixa eu ler para vocês aqui, vai lá, versículo 9. Acompanhem aí, meus irmãos. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pode ir passando. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Pode ir passando, irmão. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Preste atenção no detalhe. Ele chegou à conclusão que Jó colocou no bolso todos aqueles 3 amigos de Jó. E aqueles 3 amigos eram da região de sabedoria, porque tinham os sabeus lá. Esse Eliú está dizendo, não, vocês que se dizem sábios, e mais idosos, mais velhos, na verdade vocês não são sábios, coisa nenhuma, porque Jó colocou vocês no bolso. Jó ganhou no discurso. Versículo de número 13. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Olha, é óbvio. Ele está dizendo, sabe quem é que pode vencer Jó? Só Deus, é claro. Aqueles 3 amigos não venceram Jó. Versículo 14. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmos, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Isso daqui dá nos entender, meus irmãos, que o discurso, depois que Jó começou a falar, os 3 ficaram quietos, não tinha mais argumento. E ele talvez ficou esperando Jó falar mais alguma coisa. Mas vocês lembram o último versículo do capítulo 31, o versículo 40, está dito lá, fim das palavras de Jó. Se você der uma olhadinha lá no finalzinho. Então me parece que Eliú falou assim, mas ninguém vai falar mais nada? Vai acabar assim? Não, então pera lá. Eu tenho alguma coisa para falar. Eu estou vendo aí que essa argumentação não progrediu. E aí o coração dele se encheu de ira e ele começa a falar. Vamos lá, versículo de número 17. Voltando para 32, 17. É isso mesmo, né? É. Também eu concorrerei com a minha resposta. Declararei a minha opinião. Porque tenho muito que falar. E o meu espírito me constrange. Você vê, a língua está comichando. Ele quer falar. Você conhece gente assim? Que não para de falar? Quando começa a falar, fala. Meu Deus do céu. Você não vai parar de falar. Não. Deixa eu falar. Eu quero falar. É Eliú. Então ele quer falar. Versículo 19. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Olha a humildade dele. Ele diz assim, permite, pois que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Ele está precisando falar. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem.
porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Aqui se encerrou o capítulo 32. Aí você vai falar assim: olha, esse rapaz é coerente, ele é humilde, ele esperou o tempo certo para falar e está pedindo permissão. E ele está dizendo: o que eu vou falar, eu não vou poupar ninguém, porque eu não sou de ficar bajulando ninguém. Eu vou falar a verdade, porque se eu não falar isso, diz ele aí, o Criador vai me levar. Levar para onde? Então aparentemente você vê um Eliú que teme, que tem temor. Ele já disse isso, ele ficou com medo de falar precipitadamente, ele estava com grande temor, mas ele está pedindo a oportunidade para falar, e ele vai falar. Aqui ainda mesmo, ele não começou a falar. Nós vamos ver dos capítulos para frente as palavras de Eliú. São palavras, meus irmãos, leiam em casa, por gentileza, leiam em casa. Eu vou parar por aqui, que as crianças já estão chegando, mas eu queria tirar algumas lições para nós aqui, meus irmãos. Que nós precisamos falar, não tenha dúvida disso. Deus nos deu boca para falar, nós precisamos falar. Mas lembre-se de uma coisa, meus irmãos, Deus nos deu 2 ouvidos. Por que Deus não nos deu 2 bocas? E nesta boca que nós precisamos falar, nós usamos a língua. E esta língua pode, meus irmãos, incendiar uma floresta. Esta língua pode causar um dano irreparável. E por que na nossa boca Deus amuralhou a nossa língua de dentes? Vocês já fizeram essa pergunta? Para que servem os dentes? Claro, para mastigar, né? O dentista aí vai dizer isso. Mas é para dizer, olha, língua, de vez em quando, dá uma mordida nela para você ver a dor que você vai sentir. Alguém já mordeu a língua aqui? Meus irmãos, é um órgão tão sensível, mas quando você morde, dói demais. É para você lembrar, olha, de vez em quando, morde essa língua. Não engula ela não, porque se você engolir ela, depois você não vai poder falar. Então você morde, que aí, quem já mordeu a língua aqui não consegue falar, fica esperando a dor passar. Então de vez em quando a gente precisa morder a língua e deixar a ira passar. Então talvez uma lição para nós aqui é isso. Para nós que somos casados, que às vezes num relacionamento as emoções podem aflorar, e aí então a gente, com os nossos temperamentos, porque eu sou assim, a gente tome cuidado. E outra, meus irmãos, seja o que você é na frente das pessoas. Cuidado com o que você fala no privado. Porque uma coisa, meus irmãos, é não falar em público para não ser envergonhado, para ninguém saber o teu caráter. Mas aí no particular você fala, não, aqui eu estou dentro de casa, aqui eu falo do jeito que eu quiser. Não, com o meu amigo aqui é um amigo íntimo, eu mando o áudio para ele do jeito que eu quiser. Não é, meus irmãos, nós não podemos ser hipócrita. O hipócrita tem 2 caras. No meio do povo é uma coisa e no privado é outra. Ou eu sou o que sou, Elton, miserável pecador, ou eu já morri para Cristo. Digo, para o mundo, e vivo para Cristo. Morri com Cristo. Com isso eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, meus irmãos, porque ninguém é. Mas eu não posso ser conhecido por um caráter de iracundo, gente que não tem muita paciência. Aliás, o livro de Jó diz que a gente tem que ter paciência, né? Eu já disse para você que não é paciência, é perseverança, mas também mostra paciência, meus irmãos. A paciência também é uma virtude. Cuidado, boquinha, com o que você fala, e cuidado com a ira. Toda vez que você ficar irado, entrega para Deus. Por quê, meus irmãos? Porque cair nas mãos do Deus vivo é uma coisa terrível, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajudando a entender o nosso papel aqui nesse mundo. Nós ainda vamos continuar com as palavras de Eliú, tá bom? Leiam em casa os capítulos 33 até o capítulo 37. E aí depois a gente vai tirando algumas lições aqui. Mas diante do que nós vimos aqui até agora, alguém tem alguma pergunta? Eliú para vocês. Sim, Mateus. Deixa eu te dar o microfone aqui rapidinho.
Leva para o Mateus, por favor. Isso. Pode falar, Mateus. No capítulo 2... De quê? Do capítulo 32, versículo 2. De Jó? Sim, fala assim... acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Se é Jó que escreve o livro, ele concorda que na época que ele estava vivendo isso, ele pretendia ser mais justo do que Deus? A pergunta do Mateus é, se foi Jó que escreveu o livro, ele concordava com isso daqui, que foi dito sobre ele? Não, claro que não. Mas lembre-se que eu disse aqui semana passada, você estava semana passada, Mateus? Eu disse que possivelmente o livro foi escrito por Jó até o capítulo 31, versículo 40, porque ali mostra que encerrou-se as palavras de Jó. Para nós termos uma visão mais ampla do livro, seja lá quem foi o autor, nós não sabemos se foi Jó, é uma suspeita, quis que as palavras desse homem entrassem no livro e a conclusão lá no final. Qual o objetivo? Nós vamos ver quando encerrar aqui a exposição das palavras dele. Por que é que entrou as palavras desse rapaz no livro? Tem relevância. Talvez para mostrar que Jó não era justo mesmo no sentido de redenção. O livro de Jó aponta para um outro justo, e este sim, justo no pé de igualdade de Deus Pai, que é o Deus Filho. Quando nós caminharmos aqui, nós vamos ver Cristo claramente na apresentação dessas palavras de Eliú. Eliú não é um tipo de Cristo, mas Jó sim é um tipo de Cristo. Então talvez é para mostrar isso. Jó não é o justo esperado. O justo esperado é um outro que iria vir, mas Jó aponta para ele. Tá bom, Mateus? Não é que concordava, porque isso aqui foi escrito posteriormente. Tá bom? Obrigado. Sim, a nossa irmã Isabela aí, Isaac, presbítera. Aqui, isso. Existe algum tipo de ira ou motivo de ira que seja agradável a Deus? Algum motivo que a gente possa se irar que talvez esteja condizente com a sabedoria de Deus? Olha, a pergunta da Isabela é se existe algum tipo de ira que agrada ao Senhor Deus? Não. Toda ira é procedente de um coração pecaminoso. Lembra que eu usei o exemplo de Moisés e Jesus? Moisés é um tipo de Cristo. No Antigo Testamento, Moisés aponta para Cristo, mas Moisés tinha um coração pecaminoso. E de Cristo não, Isabela. Então, se a sua ira é uma ira de um coração transformado, coração regenerado, então esta ira não vai ser uma ira vingativa. Deixe essa ira vingativa para o Senhor Deus. Eu sei que é assustador falar que Deus vinga, mas eu acabei de ler aqui, Ele vinga mesmo. Nós não podemos vingar, Isabela. Então você pode até ficar irada, mas aí a sua ira é regada do sangue do Cordeiro e cheia de misericórdia. Você deseja que a pessoa, entenda o que eu vou dizer se desejar, você vai, miserável pecador, isso merecia o inferno, mas você, nesta ira santa por causa do justo que morreu por você, você diz, mas eu sei que Deus pode transformar o coração desse miserável pecador. Por exemplo, nós estamos aí na polarização da política. Pensa aí num juiz que nós gostaríamos que não se convertesse. Mas e se ele se converter? Como é que vai ser a atitude dos crentes? E é impossível isso acontecer? Claro que não. E mais, semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, a Bíblia nos ensina a orar por essas autoridades para que elas sejam salvas. Só que nós oramos com aquele desejo, Senhor, não salva não. Não salva, porque Senhor, você vai salvar esse miserável? Pois é, salvou Paulo. Tá bom, Isabela? Somente em Cristo a tua ira não vai ser uma ira que desagrada a Deus. Tá bom? Agora, se for de um coração puramente humano, desagrada, porque ela não produz a justiça de Deus. Sim, o Lorival lá, por gentileza. E aí ele é o último lá para a gente, as crianças chegaram aqui. Vai lá, Lorival, pega leve aí. É importante lembrarmos, pastor,
que a ira é tratada por um momento. É o momento que eu passo por esse momento de ira. E o momento é uma coisa que existe dentro do natural do homem, né? Então a gente está falando aqui, o senhor está falando com propriedade, né? Muito bem falado. A ira todos nós vamos passar. Sim. E a Bíblia nos diz que melhor irar do que pecar. Isso. Ou seja, nós vamos passar por esse momento da emoção, que a ira ela é interligada à emoção. Sim. Né? Então a gente passa por aquele momento da emoção e depois talvez a gente entre no momento da reflexão e fala, caramba, Pequei. eu irei, mas eu não pequei porque aquele momento era um momento natural da emoção. Sim. E não aquilo que está guardado no Tá lá coração no da coração, gente. né? É. Entendi, Lorival. E os entendidos da ciência humana dizem que esse é um grande perigo, porque tem muitas pessoas que dão cabo da vida por causa de um momento, que se tivesse oportunidade não faria aquilo novamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso parte de um coração enganoso. Ok, meus irmãos.